Ó, vou falar um negócio para vocês. Fazia muito tempo, que eu não vi um Grenal assim tão bom. Mas bom mesmo. E bom só pela bola. Ponto. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais. Você faz aí a partir da hora que você bem entender, inclusive nada. Seguinte, tivemos Grenal e o primeiro Grenal de Luís Soares, que inclusive aumentou ainda mais o vínculo já histórico entre a torcida do Grêmio e do Nacional, mas alguns torcedores saíram do Uruguai para Porto Alegre para prestigiar, né, o primeiro Grenal do Luís Soares. Ele acabou não fazendo gol, mas o Grêmio ganhou por 2-1, com este belíssimo gol, diga-se de passagem. E acho, no último lance do jogo, teve a emoção, teve a questão do, sabe, do drama, dessa parada tão é, emotiva e passional que é um Grenal. É, então, esse elemento do drama, esse elemento do último lance, deu uma pitada e um tempero a um clássico que foi muito bem jogado, jogado na bola, de maneira leal, de maneira correta, sem ser picotado, sem excesso de falta, sem pancadaria, sem aquela coisa, sabe, assim, eu preciso mostrar que eu sou mais do que você, e a gente vai ter uma disputa aqui quase de gladiadores para com um gol ou dois ou três ou quatro dizer eu sou mais macho que você, né? Às vezes parece isso. E tem muita gente que adora. Inclusive, toda vez que se fala de Grenal, acho que injustamente até, as pessoas remetem a isso, né? E se a gente olhar os comentários no domingo, eu até falei sobre isso, né? Sobre a minha impressão tão bacana de um Grenal, de novo, jogado na bola, de um Grenal sem sem elementos extras que não sejam o que compõe uma rivalidade saudável no campo e bola. Né? Até botei, cara, eu já vi muito Grenal picotado, nervoso, ruim. O de hoje, eu postei no dia do jogo, está sendo bem jogado, legal e divertido, coisa linda. E aí muita gente, pô, mas tiver uma porradariazinha, tá legal, e não sei o que e tal. E eu fiquei, bicho, num domingo como esse, que a gente viu cenas de selvageria, de barbárie em vários lugares do Brasil, né? A gente viu cenas de confusão entre torcida organizada por causa de Ceará e Fortaleza, por causa do Flamengo e Vasco e outras situações. E aí, obviamente, as pessoas condenando as imagens e as cenas, com razão. E aí chega no final do dia, você tem um clássico extremamente bem jogado, que a expectativa era alta, e de novo, o jogo foi bom, e uma galera pedindo aquela pitadinha de confusão, de violência ali, que acaba sendo um barril de pólvora e estimulando coisas fora do estádio, né? Então, acho que os jogadores deram um baita exemplo, porque, de novo, tanto o Grêmio quanto o Internacional fizeram um jogo muito limpo, muito bom de se ver, muito fluido, com chances para os dois lados, com o Inter tentando jogar mesmo na casa do adversário e o Grêmio lembrando até ótimos momentos do passado recente do próprio Grêmio do Renato, com aproximação, com triangulação, com um jogo de posse de bola, com busca pelo gol sempre pelo chão, e foi muito legal de ver. E até nos momentos mais tensos, e o Clássico teve momentos tensos, mas não fora da linha da bola. Por exemplo, teve uma falta do Vina em cima do Mercado, salvo engano, e na hora ele já foi pedir desculpas, uma falta dura, até um carrinho por trás, ele vai na hora já, ele até pela leitura labial, você vê ele falando perdão, perdão e tal. E isso não torna os jogadores menos comprometidos ou menos homem do que se você não tivesse pedido desculpa ou tivesse dado uma porrada gratuita em alguém e começasse todo um quiprocó. O gol, por exemplo, do Vina tem um gesto que obviamente é um gesto provocativo, porque ele sinaliza algo para a torcida do Grêmio, que é obviamente uma provocação à torcida do Internacional, e os jogadores do Inter levaram na esportiva ali e a coisa ficou no campo. Ficou no campo, não teve nenhuma entrada mais dura ou nenhuma entrada mais firme que tenha gerado outra situação, tudo ficou no campo. E um jogo de novo bem jogado. Eu vi vários clássicos entre Grêmio e Inter que não tinha jogo. Não tinha jogo. Era tudo muito picotado toda hora, falta, os caras mais preocupados em jogar para a galera do que jogar bola. E dessa vez não foi assim. Me lembra, por exemplo, e várias vezes eu sentei para ver
jogo entre Grêmio e Inter, me decepcionei com a qualidade final do espetáculo, os dois times tendo, inclusive, potencial para entregar muito mais. Me lembrou, às vezes, a relação Boca e River. Vários jogos entre Boca e River, assim, mas eu já vi dezenas de clássicos entre Boca e River. Raríssimos foram os clássicos bons de se assistir. O melhor deles, inclusive, os dois da final da Libertadores. O primeiro, um 2-2 maravilhoso em La Bombonera, e o segundo, no Santiago Bernabéu, também muito legal de ver. Com elementos de tensão, mas bem jogado. Com gol, com chances de gol, com proposta. E às vezes era muito mais pancada, picota, falta, não deixa jogar, né? Evita que o adversário jogue também. Pô, dessa vez não. Um Grenal, ó, para bater palma em pé, assim, dos que eu lembro, o melhor que eu vi. Aí você fala, ah, mas um grau de tensão menor, era pelo Campeonato Gaúcho, não era nem final. Pode ser, pode ser. Mas eu já vi outros clássicos entre Grêmio e Inter que também não valiam tanto ou não tinham decisão alguma ali envolvida. E mesmo assim foram muito ruins. E dessa vez foi muito bom. Eu já falei várias vezes que eu considero Corinthians e Palmeiras o maior clássico do Brasil, por N argumentos que eu já joguei lá no Polêmicas Vazias, que fala desse tema. Eu não considero só para o gigantismo de um clássico a rivalidade, e nem considero que a rivalidade precisa ter sangue envolvido para você dizer, olha que rivalidade absurda, olha que coisa fantástica esse clássico, os caras não podem se ver porque eles se matam. Eu não acho que seja só esse caminho. Tem gente que escolhe olhar para a rivalidade como essa coisa quase mortal. Eu acho que você tem rivalidades respeitosas, rivalidades que muitas vezes descambam. Acho que Grêmio e Inter em vários momentos descambou. E o mais curioso, assim, e isso está num livro do Miguel José Wisnik, chama Veneno Remédio, um dos melhores livros que eu já li sobre futebol. Às vezes a gente esquece que assim, o nosso rival muitas vezes me faz ter sentido de existir, né? Porque se eu não tiver mais aquele rival, talvez eu perca um pouco o sentido de me enxergar ou de enxergar o meu poder ou a minha razão de seguir evoluindo. E isso vale, óbvio, para ambientes mais locais, regionais ou nacionais e, eventualmente, a grandiosidade do meu rival também me ajuda. Porque se eu tiver um rival apequenado ou insignificante, ou se eu não tiver um rival, isso também fala muito de mim, né, enquanto clube, enquanto time. E no fim das contas, as rivalidades, elas também têm um quê de respeito mútuo, mesmo que as partes não admitam. E eu acho que nesse Grenal a gente teve uma rivalidade extremamente respeitosa. Um entendeu a grandiosidade do outro ali. E o jogo foi muito bom, né? Eu não lembro, repito, de nenhum Grenal melhor que esse. Na bola jogada, tá? E para mim, clássico bom é esse. Não tem que ter porradaria, não tem que ter o jogo picotado, quiprocó, polêmica, não precisa. É jogo jogado, na bola. E os times não precisam ser passivos. Eles podem jogar. Foi o que Grêmio e Inter fizeram. Beleza? É nóis.